Olá, eu sou a Gabriela Brambati e eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus Ministério UNAD, presidida pelo pastor Mauro Muniz, aqui de Vila Velha, Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para falar da lição da EBD desse terceiro trimestre, uma edição especial. E vamos hoje para a lição número 2, que tem por título Despertamento Espiritual, um Milagre. E o nosso texto áureo de hoje é em Romanos, em Romanos 13:11, que diz bem assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Muito forte esse texto, né? E essa lição é bem propícia para os dias atuais, porque muita gente está dormindo espiritualmente. Muita gente desanimou, muita gente deixou a fé esfriar neste momento de pandemia, momento em que muitas igrejas tiveram que fechar as portas e tivemos que, por muito tempo, ter contato, ter a comunhão somente de forma online. E isso foi fazendo com que muitas pessoas se esfriassem. Então, é hora de despertar do sono. É hora de um despertamento espiritual, de um renovo, de um milagre, de renovar a aliança com Deus. E a nossa verdade prática é o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, para o despertamento espiritual acontecer, nós temos que estar submissos à vontade de Deus. Mas para a gente estar submisso à vontade de Deus, a gente tem que conhecer, saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus se revela pela palavra dele. Ele fala qual é a vontade dele, quais são os planos dele para a gente, os planos de salvação. Então, vamos dar início a essa lição e começar a estudar a palavra, para que a gente seja despertado cada dia mais a fazer a vontade dele. Então, vamos lá. Então, na lição passada, a gente viu que os judeus estavam cativos na Babilônia. O rei Ciro, ele conquistou a Babilônia e fez um edito, permitindo que o povo retornasse a Jerusalém, inclusive até financiando, de certa forma, esse retorno, essa reconstrução de Jerusalém. Então, o nosso tópico 1 vai falar exatamente disso, que o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ou seja, deixa eu só pegar o texto aqui, lá em Esdras, hoje eu não vou errar, capítulo 1, que é a nossa leitura bíblica, diz, Esdras 1:1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, quando também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, aqui na palavra de Deus diz que o despertamento veio do próprio Deus. O rei Ciro era um rei pagão, ele não era um rei judeu. E naquela época os povos pagãos tinham vários deuses. Mas Deus, através de uma ação milagrosa, tocou o coração do rei Ciro e despertou ele mesmo para fazer a vontade de Deus e fez com que o povo retornasse para Jerusalém. Tem uma gatinha aqui que ela fica me atrapalhando a gravar, então de vez em quando eu vou dar uns empurrãozinhos para ela parar de arrastar na câmera. Mas vamos lá, né, Judith? Sai daqui.
Então, o que aconteceu? O povo judeu, que estava cativo na Babilônia 70 anos, como profetizou Jeremias, que 70 anos Deus falou que ia acabar com esse cativeiro. E na lição passada a gente viu que Daniel orou quando ele estava estudando, lendo a Bíblia, viu que já estava chegando perto dos 70 anos e nada acontecia. E ele orou. Mas não foi só o poder da oração de Daniel. Deus despertou Daniel para orar, porque iria em breve acontecer. Deus iria agir no meio do povo judeu, ali agir através da vida de Ciro, para cumprir a palavra que ele profetizou em Jeremias, que iria o povo retornar a Jerusalém. E também Isaías também profetizou acerca do rei Ciro. Então Deus, muitas vezes, ele nos desperta porque algo histórico, algo que está na palavra dele está prestes a acontecer. Então, Deus ele usa os instrumentos necessários para cooperarem com a vontade dele. Usou o rei Ciro, né? O rei Ciro se submeteu à vontade de Deus. E essa submissão gerou um despertamento nele. Reconstruir Jerusalém, reconstruir o altar, retornar. O que acontece? Os judeus estavam, apesar dessa permissão, né, estavam muito acostumados com a vida na Babilônia, né? Então, muitos não queriam, muitos não sabiam, na verdade, como retornar, reconstruir o altar. Então, por estarem acostumados àquela situação, o retorno à vontade de Deus, o retorno ao culto, o retorno ao altar, era um pouco difícil, né? Não era fácil. Com a gente, da mesma forma, nós estamos aqui acostumados há alguns meses, viver na pandemia, apenas cultos online. Algumas igrejas não abriram, a nossa igreja já está tendo culto presencial, adotando todas as medidas e está sendo transmitido online também, mas muitas pessoas se acostumaram a ficar em casa e não querem retornar à igreja, ou às vezes não sabem, ou às vezes tá difícil porque acostumou com essa situação. E a situação da zona de conforto, apesar de serem escravos na Babilônia, já estavam muitos anos, já estavam acostumados àquela figura de escravos. E muitas vezes a gente se acostuma a essa posição de escravos. Escravos do nosso próprio medo, escravos muitas vezes da nossa falta de fé, escravos muitas vezes da nossa própria vontade. E para retornar, primeiro a gente tem que estar ligados, estar identificando esse nosso tipo de escravidão, para que a gente possa sair. E a gente tem que se submeter à vontade de Deus. O ponto número 2 diz bem assim: as finalidades do despertamento. Para que serve um despertamento? Nessa época, esse despertamento serviu para a restauração nacional de Israel. Israel, como hoje, né, como reconhecido como um país, mas Israel fortificando seus muros que estavam destruídos, restaurando o culto, restaurando o templo. Então, esse despertamento surgiu para isso, para levantar o povo. E Deus, ele moveu o coração dos líderes, dos chefes de família, dos levitas, para reconstruir e retornar a Jerusalém. E, como eu falei, para acontecer a mudança, primeiro tem que acontecer dentro de nós. E Deus, quando o povo se submeteu à vontade dele, Deus colocou essa vontade no coração de reconstruir o altar. Então, a finalidade do despertamento nessa época não foi só a restauração nacional de Israel, mas também a restauração espiritual de Israel. Deus queria renovar a aliança, queria que Israel voltasse, os judeus voltassem a fazer a vontade de Deus, voltassem com o propósito de Deus. Que é o quê? Pra gente, sempre o despertamento tem a ver com a salvação e a restauração do homem. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher fazer a vontade de Deus, agir conforme Deus quer, se submeter a Deus através
da leitura da palavra, para a gente saber qual é a vontade de Deus através da oração, do jejum, para a gente estar em comunhão com Deus, para a gente saber qual é a vontade dele, ou não. Tem gente que não quer. Tem gente que não tem esse desejo, mas Deus, através da ação do Espírito Santo, que é uma ação assim, milagrosa mesmo, ele vai e convence o homem do pecado. Ele convence que a gente está errado. Por isso que a gente tem que orar por um despertamento, assim como Daniel orou. A gente tem que buscar para Deus revelar o nosso pecado, para todo o tempo mostrar pra gente onde que a gente está errando, pra gente mudar. O Espírito Santo, além de convencer do pecado, ele também convence a gente da graça de Deus. Que só Deus pode nos perdoar, que só Deus pode nos direcionar para um caminho melhor. Então, a finalidade do despertamento é essa. O despertamento surge, então, espiritual. Ele vem do próprio Deus, mas ele tem origem na oração. Ele tem origem na comunhão com Deus, no estudo da palavra de Deus. E a finalidade dele é essa, a nossa salvação, a nossa restauração, o nosso renovo de comunhão com Deus. Vamos para o tópico 3. Que diz assim, Deus cumpre as suas promessas. Deus, aqui com esse retorno, com essa reconstrução de Jerusalém, estava cumprindo uma promessa que ele havia feito, como eu falei, em Jeremias, em Isaías, que profetizaram essa volta a Jerusalém, essa reconstrução do templo, essa renovação da comunhão. E Deus com a gente também é assim. Ele tem um plano. A gente sabe que ele tem um plano de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, vai nos levar para morar com ele. E tem tudo isso descrito na Bíblia, os momentos difíceis que vamos passar nos últimos dias, mas também a redenção de Deus para a gente. Então tudo acontece cooperando para aquilo que ele prometeu na palavra dele. E quando Deus renova, quando Deus cumpre suas promessas, ele também renova as bênçãos. Renova o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, que não ficaram só no passado. Os dons espirituais também é para os nossos dias, mas eles só vêm, só acontece quando a gente está submisso, fazendo a vontade de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra, estando em comunhão com Deus. Deus nos dá sonho, Deus nos dá revelação, Deus nos batiza com o Espírito Santo. E é algo maravilhoso essa comunhão com Deus. E também Deus renova a fé dos abatidos nesse despertamento. Por quê? Quando a gente está subjugado, escravos das dores, escravos das tristezas, das angústias, a nossa fé é abalada. E Deus, ao invés de a gente ter preocupação, no lugar da preocupação ele coloca boas expectativas sobre o futuro quando a gente renova a aliança, quando a gente desperta para fazer a vontade dele. Então, Deus ele renova a nossa fé, renova as nossas expectativas, a nossa esperança, renova em nós o desejo de orar, renova em nós o desejo de ler a Bíblia, renova em nós o desejo de proclamar o Evangelho, de estar sempre lendo e estudando profundamente a palavra de Deus. Vamos para o tópico 4, para a gente já ir encerrando a nossa lição. Eu pretendo fazer um comentário aqui bem rápido, mas às vezes eu acabo me delongando porque a lição é muito profunda. Esses minutinhos que eu falo aqui são quase nada para a profundidade que a palavra trata dentro da gente. Por isso que eu falo, estude bastante você sozinho, em casa, em comunhão com Deus. E o tópico 4 vem tratar sobre o despertamento, torna os homens obedientes à palavra, como eu falei. Quando a gente é despertado, Deus coloca no nosso coração, através do Espírito Santo, o retorno de cumprir fielmente tudo aquilo que ele diz na palavra dele. E com o povo não foi diferente. Quando o povo restabeleceu o culto em Jerusalém, eles fizeram exatamente o que a lei de Deus determinava. Eles não permitiram a mistura de outras culturas, de outros povos pagãos, porque tinha povos que cultuavam ao Deus de Israel, mas também cultuavam outros povos. Então Israel, ele restabeleceu o culto em Jerusalém exatamente como dizia as Escrituras que teria que ser feito. E
como eu falei, o despertamento pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Com a gente é da mesma forma. A gente, quando tem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue não cumprir a palavra de Deus. A gente quer fazer o que é certo, a gente quer fazer o que Deus pede para que a gente faça. E um outro ponto muito interessante nessa volta, nessa reconstrução, é que para realizar essa grande obra, todos deviam trabalhar juntos, né? Alguns teriam que trabalhar na linha de frente, outros na retaguarda, mas cada um tinha um papel importante nessa reconstrução de Jerusalém, no restabelecimento do culto. E com a nossa igreja nos dias atuais, assim, cada um tem um papel importante. E para a gente realizar um grande despertamento, reavivamento, é preciso que cada um faça uma função. E Deus, ele nos mostra muitas vezes quais são as nossas habilidades, as nossas funções, para que esta grande obra aconteça. Só com todo mundo unido, todo mundo junto no mesmo propósito é que a gente vai conseguir. E por isso esses ensinamentos aqui da palavra, para que a gente esteja atento àquilo que é a vontade de Deus, para que a gente se una e restabeleça um despertamento espiritual nesses dias, que é muito importante. Porque pós-pandemia muitas pessoas vão estar deprimidas, muitas pessoas vão estar com a fé abalada, infelizmente. E nós temos que estar preparados, despertados, temos que estar renovados com Deus dia após dia para ajudar essas pessoas, para levar a palavra de Deus até essas pessoas. Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele nos liberta, Ele nos traz paz, Ele nos enche de fé, de esperança, de força para lutar até a volta de Cristo. Então a gente tem que se preparar, porque muitas pessoas vão precisar da nossa ajuda. E esta é a vontade de Deus, né? Que a gente proclame o Evangelho a toda criatura. Então, vamos estar atentos a esse despertamento que Deus tem pra gente nos nossos dias, porque Deus, Ele tem grandes planos para nós. Ele tem grandes planos. A gente vai continuar estudando nas lições futuras como que ocorreu essa reconstrução em detalhes e traz lições assim tão preciosas pra gente, porque Deus, na sua palavra, tudo que Ele relata tem um propósito de nos ensinar em como agir em cada detalhe da nossa vida. Então, nós estudaremos mais para frente os detalhes dessa reconstrução, desse restabelecer do culto que não é fácil, é uma difícil tarefa e precisa da igreja toda estar unida em busca desse propósito, assim como nos tempos antigos. Então, desperta do que dormes. Vamos acordar para renovar a nossa aliança, porque esse renovo de aliança com Deus tem que ser diário, tem que ser constante na nossa vida. Constantemente temos que estar renovando a nossa aliança com Deus, temos que estar buscando esse despertamento espiritual que só Deus pode nos dar. E se Deus tem trazido essa lição, se Deus tem incomodado pregadores a falar sobre isso, pessoas a estudarem sobre isso, é porque Ele tem um despertamento para os nossos dias. Assim como Ele despertou o rei Ciro, Ele tem um despertamento para os nossos dias atuais. Então vamos estar em comunhão, vamos estar orando, vamos estar jejuando em busca desse propósito de Deus renovar o culto, restabelecer o culto no coração de cada um. Não só o culto na igreja, mas o culto em casa, que é de leitura, de oração, de busca individual a Deus e, consequentemente, o nosso culto em comunhão com os irmãos, assim como Deus estabeleceu desde a antiguidade na sua palavra. A gente não pode deixar ensinamentos pagãos entrar, a gente tem que agir conforme a palavra, a gente não pode deixar as coisas que Deus não falou pra gente entrar nas orientações que Ele deu. A gente tem que seguir exatamente aquilo que Ele deu. E vamos voltar à igreja. Aos poucos a gente vai voltando. Aos poucos eu sei que essa pandemia vai passar em nome de Jesus. E a gente tem que ir voltando às nossas atividades normais, inclusive as nossas atividades na igreja local. Então, essas são as minhas contribuições e estou ansiosa, cheia de expectativas. Ansiosa não, que ansiosa
uma preocupação, uma palavra negativa, na verdade estou cheia de expectativa para as próximas lições, porque são maravilhosas e eu sei que vai trabalhar muito dentro de mim, muito dentro de você, para que a gente alcance esse despertamento, para que a gente cumpra e haja conforme a boa, perfeita vontade e agradável, né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Espero que tenha edificado a sua vida essa lição, tenha contribuído muito para o seu renovo espiritual, para o seu crescimento espiritual. E em breve tem mais lições vindas direto do coração de Deus.